Vamos falar hoje de uma lesão pouco diagnosticada dentro da odontologia veterinária. E é uma lesão que ela fica muitas vezes silenciosa, escondida, porque as pessoas sempre associam algum problema dentário nos cães à periodontite ou à presença do cálculo. E nessa lesão, o cálculo pode não estar presente. Então, eu estou falando da estomatite ulcerativa crônica canina dos cães. Antigamente se chamava de estomatite ulcerativa paradental crônica dos cães. E o que é essa lesão? Essa lesão ela é muito parecida com a estomatite dos gatos. Então, na estomatite dos gatos, também é uma reação imunomediada, uma hipersensibilidade à placa bacteriana. E é o que acontece nos cães também. Só que ela acontece de uma maneira diferente. Ela acontece em locais diferentes, normalmente relacionados à mucosa oral que está em contato com aquele elemento que está emanando ou que está gerando essa resposta inflamatória. Então, sempre que você olhar as bochechas, a mucosa interna das bochechas, a mucosa interna dos lábios, e essa vermelhidão, essa úlcera, muitas vezes próxima à área correlacionada do dente, isso a gente pode estar lidando com um processo de estomatite crônica em cães. Então, quando essa mucosa repousa com a boca fechada, ela entra em contato com o dente com placa bacteriana. E isso gera uma reação de hipersensibilidade, gera uma úlcera nessas áreas. Isso pode estar relacionado principalmente na região anterior, em caninos, mas também pode estar na região posterior. Então, essa é uma lesão clássica, ela fica bem arredondada, exatamente na margem, logo acima dos dentes caninos no cão. Essa lesão, ela também pode estar na região posterior, próximo dos premolares e molares. Quando a gente levanta o lábio, a bochecha lá atrás, a gente vai ver uma úlcera muito grande nessa região aqui, que está em contato com o dente. Esse dente, ele geralmente já tem alguma doença periodontal, alguma retração de gengiva, ou pode ter ou não presença de cálculo dentário. Então, fiquem atentos que às vezes só a presença da placa bacteriana já pode gerar esse tipo de reação também. E aí existem casos mais graves, né? Esse caso vai evoluir. À medida em que não se é tomado nenhum tipo de providência ou a gente não percebe que isso está acontecendo, isso vai evoluir para um estado, uma situação mais grave, uma situação mais avançada. Então, esse tecido em volta dos dentes, ou na mucosa oral, esse tecido vai ulcerando e ele vai causando secreção, às vezes purulenta, sanguinolenta, um mau hálito bem intenso e dor. Isso dói bastante. Imagina a gente com uma úlcera na boca, ela já incomoda bastante. Imagina uma úlcera em toda a mucosa vestibular, que é o que acontece nesses animais. Então, eles muitas vezes se recusam a se alimentar, eles têm tremores na boca, eles tremem mesmo a mandíbula e ficam mais amuadinhos, ficam mais quietinhos, evitam as brincadeiras e muitas vezes. Então, se você nota que o teu animal ele tem esse tipo de alteração de comportamento e esse mau hálito muito intenso, observe não só os dentes, mas a mucosa dentro da boca. Ela pode estar comprometida e esse animal pode estar sofrendo bastante. Lembrem-se, é um processo inflamatório e essa inflamação pode gerar problemas de saúde para o paciente, pode gerar problemas de saúde para todo o corpo. Então, não é uma doença localizada na boca, é uma doença que pode gerar complicações sistêmicas, lesões em outros órgãos, por conta desse processo inflamatório crônico. Outro lugar muito frequente que a gente vai encontrar as lesões ulcerativas crônicas é exatamente na mucosa vestibular entre a mandíbula e a maxila, ou seja, na comissura interna da boca. Aí a gente vai ver que lá fica exatamente muito inflamado
E a língua também, os tecidos adjacentes podem ter inflamação também. O tecido sublingual, o tecido palatino, até os próprios lábios podem estar envolvidos nesse processo. Então, fiquem atentos com úlceras na região posterior, que estão escondidas ali e que causam esse desconforto e esse mau hálito nos animais. Por isso é tão importante a gente examinar a boca do animal. Quando a gente muitas vezes examina, a gente só levanta o lábio na parte da frente. Quando a gente levanta só o lábio na parte da frente, a gente nota os dentes estão branquinhos, então não tem porquê. De onde está vindo esse mau hálito? De onde está vindo esse desconforto, né, desse paciente, desse animal? Então, será que tem outra causa? Gente, complete o exame, veja a boca inteira, estenda a abertura da mucosa até o final dos dentes. Nesse caso aqui, quando a gente estende, a gente vê como está inflamada essa região posterior. Ela pode sangrar com muita facilidade ou pode ter alguma secreção purulenta. A saliva começa a ficar uma saliva mais grossa, mais espessa e muito fétida, com um mau odor muito forte. Então, isso aqui é característico do processo de estomatite ulcerativa crônica dos cães. Então, fiquem atentos à região também posterior da boca. Não olhe só a frente. Abra e veja a boca como um todo. E qual é o tratamento, Mariana, para esses pacientes que têm estomatite? Bom, o primeiro ponto é a gente controlar a placa bacteriana, é a gente fazer escovações regulares, muito mais frequentes nesses pacientes, porque eles desenvolvem de uma maneira mais grave a doença, eles são mais sensíveis à placa. Então a gente tem que manter um hábito de escovação várias vezes ao dia, inclusive. E pode ser que assim a gente não controle toda essa inflamação. Se a gente não consegue controlar com a escovação e com hábito de higiene frequente, diário, de várias vezes ao dia, o mais indicado é a extração desses elementos que estão em contato com a lesão. Nos gatos, a gente já recomenda a extração de todos os dentes. No cão, nem sempre isso é necessário. No cão, a gente pode iniciar com a extração dos dentes que estão em contato com a lesão. E isso já pode gerar uma qualidade de vida e um conforto, até uma cura do processo nesses pacientes. Então, aqui a gente tem um paciente já após a extração dos dentes. Nós acabamos de extrair os dentes desse animal que tinha essas úlceras de contato, essas úlceras com esses dentes posteriores causando esse processo inflamatório, essa reação de úlceras, de inflamação. Então, perceba que a gente tem que extrair todos os dentes em contato com as lesões. Se os dentes anteriores eles não têm contato, eles não têm úlcera, não necessariamente eles precisam ser envolvidos no processo de tratamento de extrações. Aqui a gente tem um paciente antes com as úlceras e após o tratamento, já sem os dentes e sem nenhuma lesão na região vestibular. Veja como houve uma ótima resposta desse paciente às extrações desses dentes. Os dentes anteriores foram preservados, porém os dentes posteriores foram extraídos com muito sucesso e esse paciente não mais apresentou recorrência da estomatite e até o momento vive muito bem. Não mais apresentou recorrência da estomatite e até o momento vive muito bem. Esse é o mesmo paciente, só que do outro lado, ou seja, ele tinha estomatite bilateral, o que é muito frequente. Geralmente, a estomatite em cães, ela é bilateral. Você vai ter áreas vestibulares exatamente como um espelho na outra área da boca. Então, nesses dentes posteriores também, após a extração, um ano após, você vê a melhora em relação a como estava antes. Uma úlcera muito grande na região vestibular e um ano após, esse paciente veio para um tratamento, uma profilaxia, e a gente pôde acompanhar essa evolução e essa melhora total no quadro da estomatite. O tratamento da estomatite é a extração dos dentes. E para isso a gente precisa fazer radiografia para avaliar se realmente todos os elementos foram extraídos sem ficar nenhum pedacinho, nenhum fragmento de raiz. Isso pode também comprometer a resposta ao tratamento. Então, sempre radiografe
todos os dentes dos pacientes que vão passar por tratamento odontológico. Isso é muito importante não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento e resposta ao tratamento. Esse paciente é um paciente que teve estomatite, foi extraído os dentes superiores e posteriores, porém ele recorreu, ele teve uma recorrência do processo nos dentes agora inferiores. Então, isso pode acontecer também. A gente pode extrair os dentes que estão só com a lesão de contato e em algum momento, em algum outro ponto da vida, esse paciente pode desenvolver uma recidiva em outros dentes ou em outra área da boca. E também vai precisar do mesmo tratamento. Então, fiquem atentos, busquem mais informações, divulguem esse material para vocês que conhecem alguém que pode estar precisando dessa informação. E a gente está aqui à disposição cada vez com mais vídeos toda semana. Até a próxima.